Bom dia a todos, estamos iniciando nesse instante o programa Dimensão Espírita, que é transmitido diretamente pelo Facebook da Associação Espírita Consolador Prometido de Içara. Hoje, como vocês veem, a nossa convidada, já conhecida, meio espírita, é a Lúcia. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Vou dar o nome completo, Lúcia Bernardini Todo. Que chique esse nome, hein? Eu acho bonito. Gosto do sobrenome do meu pai, né, que era uma pessoa muito... Ontem ainda me falaram sobre isso, e quem é que era calmo na tua família? Meu pai. E eu me sinto parecida com ele. Bom dia a todos, bom estar aqui, a gente espera semear boas sementes, né? É isso que nós devemos fazer. E o Edson, que está ali cuidando da parte técnica também, mas nos auxilia também na hora da reflexão. Bom dia, Edson, tudo bom? Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos, dependendo do momento que estiverem assistindo esse vídeo. É uma brincadeira que a gente sempre faz aqui. Lúcia, sempre bom estar contigo, obrigado pelo nosso convite. Obrigada. Sinta-se em casa. Obrigada. Bom, a Lúcia, ela é nossa companheira do Coral Espírita, é trabalhadora do céu. Quanto tempo você está na doutrina espírita, Lúcia? O pessoal conhece? Estou na doutrina mesmo há 33 anos, estudando 28 anos. Porque quando você começou... Comecei e frequentei durante 5 anos, assim, certo. Só como frequentadora. Aí de repente, não, é aqui que eu vou ficar, comecei a estudar e estou lá até hoje, 28 anos. E a Lúcia, além de fazer parte do Seara de Jesus de Criciúma, né, que é a nossa maior casa aí da região, mais antiga também, ela está realizando um trabalho maravilhoso lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré de Siderópolis. Pode falar um pouquinho sobre isso, Lúcia? Então, estou lá, eu fui lá há uns 20 anos com a nossa colega que estava lá, nossa irmã Dalva, e eu ouvia falar que tinha o Jesus de Nazaré em Siderópolis. Como eu sou daquela terra, eu me interessei, fui lá e fui ficando, fui auxiliando, fiquei lá por 10 anos. Depois, então, parei, entreguei para alguém de lá e vim, fiquei só no Seara. Agora, no ano passado, a Eliane falou comigo que a casa lá estava precisando de socorro e lá fui eu, porque, como eu digo, é a minha terra, lá, né? Eu me sinto em casa também. E fui para lá e, claro, né, foi um recomeço, mas estamos lá com muito amor, trabalhando e fui angariando. Pessoas vão, umas 4 ou 5 vamos de Criciúma, mas já tem as pessoas de lá também que estão frequentando e estamos caminhando. E os trabalhos lá são realizados que dia? Então, eu ia falar agora, as reuniões acontecem às quartas-feiras, 19h30. A partir das 18h30 nós já estamos lá. Quer dizer, as pessoas interessadas que queiram conhecer a doutrina lá em Siderópolis e quiserem ir, toda quarta-feira funciona? Toda quarta-feira funciona. E agora já estamos com o expositor doutrinário todas as quartas-feiras. Eu tive recentemente lá, o ambiente está muito bom, ótimo, né? Público presente também, e parabéns pelo trabalho, né? A doutrina agradece, né? O movimento espírita agradece. Por Jesus, né? Ô Lúcia, a Lúcia, vocês já sabem o nosso sistema, né? Quem manda aqui no programa é o convidado. Então a gente faz o quê? A gente entra em contato com o convidado passa o tema da doutrina, e nós então fazemos a análise, fazemos a reflexão sobre este tema. A Lúcia escolheu um tema ótimo para a gente conversar. O tema é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Que ótimo a gente conversar sobre isso. Vamos começar então do começo, né? Ô Lúcia, honrar pai e mãe na verdade é um mandamento, é anterior a Jesus mesmo, é lá no tempo de Moisés, né? Isso, Moisés trouxe, né, esses... E o que é o significado disso, de honrar a vosso pai e a vossa mãe? Então, como ele está... Porque normalmente lá no Evangelho, nos mandamentos está assim, não isso, não matar, não aquilo, não. E esse não é honrar, é ativo, proativo. Os 3 primeiros não tem o não, né? E esse, honrar vosso pai e vossa mãe, não tem o não. Tem um chamado, né, para honrar, para fazer, é no sentido positivo, afirmativo. Então, quando Moisés trouxe os mandamentos, ele estava lidando com um povo que não tinha leis,
Imagina, um povo refratário, rude, sem moral e sem leis, né? E é claro que Moisés foi o grande missionário que precisava fazer alguma coisa por aquele povo, estava fazendo, né? Já estava à frente do povo, e ele, né, foi, se recolheu e recebeu esses 10 itens, que eu costumo dizer 10 itens, e entre eles estava este: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tinha que ser assim, né? Um chamado bem incisivo: honrai, porque senão, né, estareis fora da lei. Então esse mandamento é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ele diz aqui no Evangelho: visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Como que a gente diz que ama as pessoas se não honra os pais? A Lúcia está se referindo aqui à leitura, para aqueles que não estão ainda acostumados com a doutrina espírita e com o programa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que foi organizada por Kardec com a ajuda espiritual, e aqui ele pegou o ensinamento moral de Jesus e organizou por itens. E esse item que nós estamos olhando aqui é o capítulo 14 do Evangelho, capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec não fez um outro evangelho, tem gente que às vezes confunde, né? É o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, e tem o Evangelho de Kardec. Não, o Evangelho de Kardec é baseado nos 4 evangelistas. Mas segue na explanação, Luciano. Tem a regra geral de caridade, ou seja, para todo mundo nós devemos agir da mesma forma, independentemente de quem seja. Além disso, nós temos o Pai que, além de ser o próximo, mais próximo que nós temos, né? Nosso pai e nossa mãe são os mais próximos, nossos irmãos também, mas também a eles há uma recomendação, como você diz, um item dos mandamentos, que diz que nós devemos honrar. Honrá-los. E o que é essa palavra honrar? Então, honrar quer dizer exaltá-los, dar crédito a eles. É honrar, dar honra, é dar crédito, é exaltá-los, além do amá-los, né? Além de amar. E é isso, reconhecê-los como autores. Olha só a expressão mais profunda e que às vezes passa um pouco batida, né? Como autores da nossa vida física, porque Deus é o Criador, né? Mas que criou o nosso corpo físico foram nossos pais. Então eles nos deram a vida física. O que é muita coisa, né, Luciana? Muito. Sem essa condição não teríamos como progredir, porque nós aprendemos sim no mundo espiritual, mas é aqui que viemos pôr à prova o que aprendemos. Então, honrar esse pai e essa mãe é reconhecê-los como autores da nossa vida física. O Edson está ali fazendo umas manobras no computador, só estou olhando, mas eu me lembro de uma palestra que ele fez. Deu ali, já veio para o meu, Edson? Já vou passar aqui, seu Gilberto. Seu Gilberto impaciente. E você tem uma historinha sobre esse assunto, né, Edson? Na verdade, eu estava aqui, como faz parte da palestra que eu já fiz uma palestra também com esse tema, Lúcia. Sim. Na verdade, eu fiz sobre pais, sobre filhos e sobre família. Eu fiz separado, depois juntei, né? É fácil. No final, mas eu não sei se porque assim, a gente não combina nada, então eu não sei se o que ele está perguntando para mim é o que eu acho como historinha. Você está fazendo uma afirmação de que o fato de eles nos terem dado a vida significa muito. Eu conto a história de quando a gente está no plano espiritual, né? É essa, Gilberto. Eu sempre uso a figura central do plano espiritual, o Clarencio, né? Imagina que a gente está no nosso lar e o Clarencio chama a gente para acertar a próxima encarnação. As devidas acertar a próxima encarnação. Então ele chama um homem e vai chamar uma mulher, porque ele já sabe que aquele casal vai formar uma família. Então ele me chamou, aliás, ele chamou a Beth, minha esposa, né? Só que eu fico lá sentado numa sala que, de dentro da sala do Clarencio, consegue enxergar lá fora. Os homens que estão lá, que são os pretendentes dela. Mas nós não enxergamos aqui dentro, porque eu não posso ainda antever com quem eu vou ficar, né? Aí ele pergunta: ou você vai ser Elizabeth na próxima vida, e lá fora tem aqueles senhores que serão possivelmente seus maridos.
tem aquele ali que vai ser barbudo no futuro. Aí ela diz assim, de novo, ela pensa, né? Ela pensa, de novo, mas eu vou fazer esse sacrifício. Era eu. E sai, aí chama eu, né? Só que aí eu as vejo lá fora e elas não nos veem mais, né? Aí ela pergunta, você vai ser Edson na próxima reencarnação, vai formar uma família com uma daquelas lá, com quem que você escolhe? Eu vou dizer, com aquela. Aí saem os dois. Ele chama os filhos. Não é assim? Imagina. E aí entrou o meu filho mais velho, o Ítalo, e ele disse, lá tem vários casais lá fora, qual você escolhe ser filho? Aí ele diz, eu escolho daquele que vai ser barbudo e daquela outra lá. Ok, ele fez a escolha. Ele sai e a gente volta, e tem vários filhos lá fora. E aí é o caso. O Clarencio pergunta, lá fora tem aquelas pessoas, mas você está vendo, aquele moço lá tem problemas, aquela moça tem problemas, aquele outro tem problemas, e assim, aquele já causou problemas para ti. E vai incomodar ele vai incomodar, não vai incomodar, ele vai dizendo tudo. E aí você diz, qual deles você quer ser pai? Ou vocês querem ser pai, né? Eu estou ilustrando, é óbvio, né? E a gente diz, eu quero ser daquele moço ali e daquela moça lá. A partir daí, está feito todo o compromisso com a espiritualidade. Claro que a gente é uma brincadeira isso, né? Não acontece bem dessa forma, mas há escolha, é isso que eu quero dizer. Nós não vimos na família que nós estamos simplesmente jogados como o milho no terreiro, né? A gente joga o milho lá para os franguinhos. Não. Nós somos chamados, nós somos preparados, nós escolhemos os nossos pais. Então, os pais que nós temos, ou os filhos que nós temos, são nossas escolhas. Isso é que é bonito, né, Lúcia? Isso é que é importante, né? E aí a honra. Porque eu tive a honra de ter escolhido meus pais, como eles tiveram a honra de ter me escolhido como filhos, ou os filhos, né? Isso é que é importante. É essa a história de perto. Sim, e a Lúcia estava abordando aqui, dizendo que o fato de eles terem nos dado a vida, porque assim, não só foi feita a escolha lá, né, Edson, mas eles podiam ter desistido, né? Isso. Verdade. Desculpa, eu esqueci. Desse detalhe. Não, aí assim, eles escolheram. Ok. Reencarnação. Todo mundo vai reencarnar. Quando reencarna, esquece. O véu do esquecimento cai sobre todo mundo. E aí, o seu Edson e a dona Elizabeth, a gente namorou, e numa certa oportunidade, ela chegou para mim e disse assim, estou grávida. Meu primeiro pensamento, não posso ser pai agora. Olhei para ela assim, o que tu acha? Vamos tirar? Eu usei essa expressão, eu uso isso na palestra, porque é uma coisa muito natural. Aí, quando eu olhei para ela, eu estava no segundo andar do shopping, eu pensei, eu acho que ela vai me atirar daqui. Eu digo, não, tá, vai ser do jeito que eu quero. Mas, olha só, hoje eu sou espírita. Por que eu conto isso com maior tranquilidade? Porque nós já superamos essa fase. Sim, claro. Nós já superamos essa fase. Por que superamos essa fase? Porque faz parte natural de todo casal. Isso pode passar na cabeça de um casal. Pode. E o que aconteceu depois futuramente? No próximo filho nosso, que foi a Maria. A gente lutou, talvez já foi assim, tipo assim, agora vocês vão ver o que é bom para a tosse de vocês. Então tem que lutar muito para ter o segundo filho. E nós lutamos muito para ter o segundo filho. A Beth ficou adoecida e tal, né? Mas, como o Gilberto lembrou, nós poderíamos ter interrompido aquele compromisso que assumimos lá no plano espiritual. E eu me coloco como exemplo vivo disso, que pode acontecer? Pode. A gente romper o compromisso feito com Deus e com a espiritualidade. Porque é com Deus o compromisso, né? Sim. Não é só lá com a espiritualidade. Com o Criador. E qual é o valor que tem isso? O fato de dar a vida. Mas ele não é um pai muito bondoso, não cuidou, né, Lúcia? Muito bem de mim, não foi um pai legal. Mas deu a vida. Deu a vida. Tem preço isso? Não tem. Ô, Lúcia, e o Kardec aborda como essa temática? Como é que ele organiza isso? Então, Kardec faz uma organização muito interessante, porque ele já trouxe, como tu diz, é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina, né? Então, aqui, o que ele diz, ele fala
coisa interessante. Ele diz que lá para aquele povo rude que não sabia nada, que não tinha noção de moral, nada, ele falou de uma maneira. O povo judeu, né, não entendia nada, mas hoje com a doutrina está claro para nós o que vem a ser isso. Para continuar aqui, ele diz, o termo honrai encerra, Kardec vem dizer, né, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, que isso também depois a gente vai falar, né? As quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. E aqui ele termina dizendo, olha, eu achei interessante isso, Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Quer dizer, Deus não pune, é a nossa consciência que nos pune, né? Então é isso que Kardec vem dizer. Está dito isso, Moisés trouxe, Jesus endossou tudo isso, né? Quando ele fala que devemos honrar pai e mãe, então ele vem dizer que além, né, dessa honra, está embutido nessa honra o respeito, a atenção que se deve dar aos pais. Aí é uma obrigação filial. Não importa se esse pai foi relapso, errou, se complicou, se equivocou, não importa. Que vai se a ver com a lei divina. Exatamente. A maneira é com Deus. Né? Aí é com a lei. O filho tem essa obrigação moral cristã, nós poderíamos resumir assim. Obrigação moral cristã de atender os seus pais, de amá-los, respeitá-los e honrá-los. Olha só, quando Jesus diz que até os nossos inimigos a gente deve ter caridade para eles, imagina mesmo que o pai seja difícil, a mãe seja difícil, imagine com eles. Né? Devemos ter caridade. E aqui, nessa parte, Lúcio, eu gostaria que também você abordasse a questão de que a gente não é apenas uma questão de respeito também, né? Também devemos assisti-lo na Exatamente, é esse trechinho que eu ia ler agora. Olha o que ele diz, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É uma retribuição? É uma retribuição, é uma gratidão, é uma obrigação moral cristã, como nós falamos. Então é isso que Kardec vem dizer, é assisti-los, é assim que a gente honra, né, o pai e a mãe. É uma retribuição do que eles fizeram conosco. Mas fizeram, é obrigação de pai e de mãe, sim, mas é como nós já falamos aqui, podiam ter interrompido, podiam ter se desviado do caminho. Então vamos reconhecer, né, o esforço. Eu lembro do esforço que meus pais fizeram, né, para nos educar, para nos ensinar, que a gente aprendeu bastante pelo exemplo. Eu lembro disso, de coisas, né, que aconteciam na nossa vida que eu trago até hoje. Eu falo muito do que eu aprendi com os meus pais. E é isso. Ô Lúcia, você vê o seguinte, aqui é uma lei moral. Isso é um ensinamento que vem desde o tempo de Moisés. Desde lá. Registrado. Mas vocês vejam hoje, por exemplo, a nossa legislação, por exemplo, a brasileira, já incorporou isso como obrigação. A obrigação de alimentos não é só dos filhos que têm direito a receber do pai. O pai também, quando é necessitado, ele pode acionar os filhos na justiça para que os filhos lhe deem os alimentos. Quer dizer, a própria lei humana reconhecendo, né? Como é que a lei humana faz? A lei humana, aos poucos, ela vai se aproximando da lei divina, porque isso aqui é uma lei divina, a lei moral. A moral é a lei divina. E a lei humana, ela, aos pouquinhos, ela vai indo, vai se aperfeiçoando até que ela vai aprendendo com a lei divina e no futuro, lá na frente, elas vão estar juntas, a justiça, amor e caridade. No próprio Evangelho, capítulo 14, ele é muito, muito duro com essa parte, quando ele lembra, e ele faz uma analogia à escravidão, quando ele diz assim, que muitas vezes nós filhos transformamos o quarto do fundo numa senzala,
onde a gente joga os pais lá, e do cartão dele, porque agora nós já somos modernos, não está escrito no Evangelho, mas eu já estou pegando o cartão, né? Do cartão dele eu faço o sustento da casa, quer dizer, eu relego a um canto da minha casa, a senzala da minha vida, o meu pai, a minha mãe, mas o cartão dele eu trago para a casa da principal, né? A casa do Senhor, para fazer o sustento dela. E a gente tem visto, eu já tive a oportunidade de trabalhar e mexer com pessoas que eram aposentadas, né? Para situações de leis e tal, direitos que eles tinham. E quando a gente pegava o olerite deles assim, não recebia nada. Era só financiamento. Bom, a gente não sabe se é deles ou se são da família, mas assim, é esse o que o Evangelho quer dizer. A gente, como dizia ele também, a mãe que deu o peito, né? A mãe que deu o peito, amamentou, deu sustento para o filho, depois ela não tem nem a água na boca depois, né? Quando idosa, porque o filho esquece isso dela. Na verdade, são vários os aspectos que fazem com que a gente acabe ficando assim, porque na brincadeira que eu falei da escolha, né? Do pai e da mãe, estão intrínsecos lá muitas outras coisas das vidas passadas, né? Das relações espirituais, que são as parentelas espirituais, as parentelas atuais, hoje, que fazem com que sangue seja sangue, né? Então, parentelas de sangue, tem muitas coisas, muitas vezes são inimigos, né? Se encontrando como pais e filhos para, dentro da justiça divina, ser mais fácil de conviver. Então, tem muitas explicações para isso, mas na nossa consciência atual, a gente tem feito isso, tem colocado pais em cantos e aproveitado o dinheirinho dele para a gente sobreviver. Aí é desonrá-los, não é honrá-los, né? A gente sabe que existe isso. Transformá-los num objeto já, né? Isso. Ô, Lúcia, e a gente falou aqui dos pais que escolhem lá, que depois pode desistir na hora da gravidez, isso aí todo mundo entende. Agora, como é que a gente colocaria aqui a questão da adoção? Porque daí na adoção, né, já o processo é diferente, né? Sim. Assim, aparentemente diferente. Aparentemente diferente. Quando a gente sabe que não é assim, né? Eu tenho netos que foram adotados pelo meu filho, né? Com os filhos dele. Depois vem um recado do mundo espiritual dizendo: esses aí são os filhos de vocês mesmos, aqueles que vocês tinham planejado lá no mundo espiritual receber, né? Mas como é que funciona essa mecânica com relação à adoção? O sistema é o mesmo, como tu diz, né? Na verdade, pais adotivos são pais que com certeza estavam devendo para aqueles... Tinha um compromisso com para aquelas criaturas que aí estão, que agora adotaram como filhos do coração, mas que estão lá registrados, então é filho de verdade, né? É isso, é o pai e a mãe, né? Que por algum motivo nessa existência falharam, talvez tenham um débito muito grande ali, que não conseguiram gerar o filho, gerar o corpo, mas o compromisso moral cristão está ali intrínseco, então tem e felizes os que têm a possibilidade de adotar, como o caso do teu filho, olha, uma bênção aquilo ali, conseguiu resgatar, né? A gente pode dizer assim, resgatou 2 filhos. A adoção é isso, é a realização do pai e da mãe com o filho que não é seu de sangue, de corpo, mas é pai e é mãe. Está cumprindo, né? Está cumprindo. Sim, a gente observa a relevância que nós, humanos, né, orgânicos, por isso que eu quero falar orgânicos, né? Sim. Não estou falando aqui como um ser orgânico, não estou falando como um ser espiritual, orgânico. A gente dá muita importância, muito mais importância à geração orgânica, né? Porque obviamente é o sangue, quer dizer, eu dou a minha semente, a minha esposa dá a semente dela para mim formar um filho, e aí então aquele é meu filho. A gente quer dizer assim, que parece que o filho é só aquele que é o sangue do meu sangue, né? Na verdade, é porque a natureza necessita, e Deus não faz nada com sobressaltos, né? Ele não cria pessoas com estalo, ninguém desce de disco voador, as pessoas são nascidas organicamente, precisam de 2 seres. Mas a gente dá tão importância a isso e a gente esquece a parte espiritual, que é isso que o Espiritismo nos traz. O corpo físico traz as aparências, você com certeza deve ter
traços da sua mãe, do seu pai, eu Sim, tenho, com o Gilberto certeza. também tem, eu já vi a foto do pai dele, é ele, ok? E a Carminha é a minha. Então a gente se apega a esses detalhes, a essa aparência física, o corpo, o orgânico, que perece. Sim. Mas o espírito ao qual nós estamos ligados, que vão ser nossos filhos, vão ser nossos pais, vão ser nossos sobrinhos, porque a família, a paternidade, ela se estende. Quantos pais criaram sobrinhos? Quantos avós criaram netos? Quantos netos cuidaram de avós, sabe? É toda a sistemática, né? Com certeza. Pensemos nos nossos filhos espirituais. E aí o Gilberto trouxe um lindo exemplo do filho dele que a gente conhece, a família do Rogério, que já esteve outro dia aqui com a gente. Uhum. Que família linda, mas a gente percebe que é uma família espiritual. Isso. Uhum. Vivenciando, preenchendo, acertando, né? O último ceitil. Estão ali, ó, que oportunidade de acertar. Que lindo, né? Esse encontro. E os pais adotivos têm é merecimento. Eu digo que é também merecimento quando encontram o filho para adotar. Que bom que a lei civil está cuidando bem disso, né? Já esteve pior, já está melhorando. E é preciso, a lei civil é preciso. Mas essa lei moral de conseguir fazer esse acerto com o filho alheio, maneira de dizer, né? Na verdade, está ali porque era para ser assim. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ficou determinado que somos todos irmãos, né? Se a gente for pensar nisso, a gente está na condição de pai e de filho, mas somos todos irmãos em humanidade. Então isso... Todos somos, Lúcia, companheiros de viagem. Companheiros de viagem. Uma hora a gente é pai, outra hora a gente é filho. Isso. E aí a diferença é que o Espiritismo da ordem, o Espiritismo amplia a família, né? Então nós temos uma família corporal, que é essa que a gente está acostumado a lidar, que é essa que nós estamos falando por enquanto, mas o Espiritismo nos traz o conceito de família espiritual, que é mais ampla. Bem mais cujos ampla. membros, às vezes, não estão aqui, estão lá já no mundo espiritual, que depois a gente se reúne lá, né? Isso. Muitas vezes são os nossos mentores. Não, porque, Lúcia, meu mentor é tipo assim, nível Emmanuel. Sabe? Eu estou pensando que meu mentor é tipo Emmanuel, né? Não, os nossos mentores são os nossos parentes. Os nossos anjos de guarda, que a gente pode usar esse termo, são os nossos parentes espirituais. Que, obviamente, já viveram também na parte do sangue conosco, já cruzamos no sangue, no mesmo sangue. Conosco, e aí, né? porque para pensar. Pensa o Emmanuel naquela elevação dele, tendo que cuidar de nós. E já foi difícil para ele cuidar do Chico, né? E de vez em quando ele pegava o Chico e dava aquele aperto, não dava? Imagina cuidando de nós. Ele ia ficar ia ser muito enfadonho para ele. Então, quem que eles põem? Aqueles que já estão bem próximos. Bem próximo da gente. Então, meu anjo de guarda é o meu avô, é a minha tia. Eu estou só fazendo aqui mas são parentes com quem a gente já cruzou em vidas passadas. Talvez não tenhamos ele nessa roda de encarnação agora, não tenham passado. Então, ali cuidando da gente, pessoas que nos conhecem muito bem. Sabe exatamente daquilo que a gente gosta, não gosta, faz de errado, faz de certo, né? Então, os nossos anjos de guarda são os nossos parentes. Isso que é legal, né? Muito. Talvez eu tenha decepcionado alguém achando que tivesse uns mentores assim bem elevados, né? Vamos nos contentar com Vamos nos contentar. com esse que nós temos, né? E agradecer todos os dias. Eu tenho um costumezinho assim de dizer, meu anjo de guarda, vamos comigo, meu anjo de guarda, vamos lá, preciso de ti. Eu faço essas falas. Se é um parente bem assim, que pelo menos gostava de mim, né? Que bom. Se ele é anjo da guarda da gente, estranho não é para nós. Não. Não é estranho, isso que é legal, né? Não é estranho. É um espírito familiar. E a gente tem essa mania, às vezes, de se engrandecer, né? Eu me lembro de uma história, só para nós quebrar um pouquinho aqui, do Chico Xavier. Chegou uma senhora, cercada por outras pessoas, assim, porque ela disse, Chico, já descobri agora o que eu fui na outra encarnação. Eu fui uma rainha, Chico. Aí ele olhou para ela e disse assim, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras já estão tudo no céu. Grandes coisas, né? A gente vai... Eu já fiz isso quando passado, antes de entrar no Espiritismo, né? Procurar pessoas que falam do futuro da gente, né? Tem as pessoas que vendem o futuro da gente, né?
Imagina que isso fosse um baralho, o futuro da gente está dentro de um baralho. Pensa que o futuro da gente está dentro de um baralho. E não é só o teu, tal da humanidade inteira, porque se a humanidade inteira sentar na frente dela, está aqui o futuro. Isso. E aí a gente vai lá e pergunta, mas quer saber em que reino eu fui rei? Não quer saber em que reino eu fui súdito? Ou fui escravo, ou fui índio, isso não quer. A gente não quer saber dessas coisas, a gente só quer saber. Então, da mesma brincadeira. A decepção quando sabe que o anjo de guarda é um parente que foi parente. Não, é eles que nos intuem, é eles que nos cuidam. Isso que é legal, eles cuidam da gente. Cuidam da gente, com certeza. Não, com certeza. E eu digo sempre isso, nós temos que lembrar desse anjo de guarda, nós temos que agradecer o que eles nos auxiliam, porque eles estão apostos para nos auxiliar. Nós é que esquecemos às vezes, né? Tem uma parte aqui, Lúcia, no livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos aqui é que trouxe a doutrina espírita de 1857. Esta segunda edição, que é de 1860, já veio com 1019 questões, um pouco a mais. Tem uma parte aqui que ele diz que o Kardec pergunta, mas e o anjo da guarda, ele está sempre do nosso lado? Aí ele esclarece isso, não, realmente ele está. O que acontece é que às vezes a gente não entra em sintonia com ele, o problema não é de lá para cá, exatamente. O problema é daqui para lá. Porque sempre que a gente precisar do nosso anjo da guarda, ele está disponível. Ele vai sempre nos ajudar. A gente é que não tem procurado. E isso geralmente acontece quando a gente está numa boa, né? Está bem, feliz, coisa, está tudo certo. Né? A gente não dá bola para o anjo da guarda. Não lembra, né? Nessa hora não lembra. Não. Né? Aí quando o negócio aperta. Isso, na hora do apuro é bem rápido que a gente conclama, né? Mas é uma condição maravilhosa que Deus nos deu, né? Essa maneira de atravessar esse mundo de provas e expiações. É de provas e expiações, tem as dificuldades. É claro, se não tivesse dificuldades, onde estaria o mérito da nossa evolução? Né? Então, é um mundo de provas e expiações, mas com tantas oportunidades, condições favoráveis, né? Para que aconteça a nossa evolução. E a gente nunca vive a condição no seu máximo, a gente fica sempre um pouquinho aquém, né? Estamos ainda nessa condição. Mas a gratidão é algo que nos fortalece, que nos auxilia. E a gratidão pelos pais, então, isso é uma bênção. Eu estava aqui ajeitando no início do programa e vi que vocês fizeram um comentário a respeito dos mandamentos de Deus. Sim. Que Moisés subiu ao monte e trouxe os 10 mandamentos, e o quarto é esse, né? Honrar pai e mãe. E o Cristo, das várias falas dele, ele repetiu alguns mandamentos da tábua, né? De Moisés. Não adulterarás, não roubarás, não usará muito celular, honrarás pai e mãe. De todos os 10, ele pronunciou uns 4, mas ele colocou esse. Pronunciou esse, honrarás pai e mãe. E aí, quando ele diz honrar pai e mãe, né, que é o nosso assunto de hoje, que é mais do que amar o pai e a mãe, é cuidar do pai e da mãe, porque muitas vezes a gente ama o pai e a mãe, mas não cuida. Não sabe exatamente proceder com eles, né? E quando, né, eu vou fazer um gancho aqui para ti. E quando os pais não cuidam dos filhos, sabe aquela situação, né? Larga o filho na vida, porque tem muito, isso também eu acho que eu usei na minha palestra, Gilberto, tem muito órfão de pai vivo. Tem. Sabe, né? Órfão de pai vivo, né? Sim. A criatura está largada no mundo, o pai não cuida do filho. E aí? Quando assim mesmo assim esse pai merece o nosso cuidado, é isso? Mesmo assim, você, mesmo quando ele não seja um pai legal, não cumpre seus deveres. Exatamente, foi isso que eu falei no início, o que nós devemos aos nossos pais é a vida que nos deram. Aí o pai e a mãe são relapsos na educação, na provisão, né, desses filhos. E aí? Vão acertar essa dívida, essa falta, com a lei. Não é o filho que deve ir lá cobrar isso do pai, julgando-os, condenando os pais. Não, o filho não tem esse direito. O filho deve honrar a vida que os pais lhe deram. E há pais relapsos no mundo? Claro que há.
E o Evangelho nos fala isso, não lembro exatamente onde que é, mas ele diz aqui que a esses pais que foram relapsos vão também acertar a sua conta. Às vezes, talvez, né, numa próxima encarnação, vão ter filhos relapsos para com eles. Ou na existência mesmo, na velhice, os filhos não vão dar a eles a mesma atenção que eles mereciam, precisavam e não receberam. Isso é uma retribuição, mas não cabe aos filhos julgar essa falta dos pais. O Haroldo Dutra, numa palestra, eu acho que na verdade não é bem uma palestra, perguntas e respostas com jovens, e aí falando sobre honrar pai e mãe, ele fala dessa situação. Mesmo que o pai tenha te largado, mesmo que a tua mãe... porque o Haroldo não teve pai, só teve mãe, né? Ele foi criado pela mãe, então ele usa esse exemplo. Aí não vamos entrar no detalhe. Mesmo que o teu pai tenha te largado na sarjeta, honre-o só por uma coisa, ele faz nos lembrar. Ele te deu a vida. Ele te deu a oportunidade da reencarnação. Porque a gente supõe estar reencarnado como castigo, mas na verdade ele te deu a oportunidade de estar aqui para viver encarnado, dar mais um passo na tua existência. Então, a visão espiritual é muito mais ampla. Só o fato de ele ter acolhido junto com a tua mãe a possibilidade da tua existência já é causa de honra para com ele, independente do que ele tenha feito para ti durante a vida, positivo ou negativamente. Então cabe ler esse manda ali, Luciano. Alguns pais, essa pergunta que tu fizesse, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes, os filhos, né, censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Às vezes é o filho que não está merecendo ter um pai tão presente, né? Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Então devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. É isso que ele está querendo dizer. Não cabe aos filhos julgar os pais, condenar os pais, porque falharam na educação. Cabe a gratidão. O demais, aí ele diz que é Deus, né? O acerto é com a lei de Deus. Lúcia, a psicologia nos diz, né? Nos ensina isso, e a psicologia espírita confirma que a gente projeta no outro o nosso problema, né? A gente tem a tendência de ver no outro aquilo que já está em nós. Então, a questão aqui, às vezes, que a gente percebe desse julgamento que muitos filhos fazem, e a gente se coloca como, porque isso é da natureza humana, né? Não seria talvez um reflexo, às vezes, de a gente ter procedido assim, em relação também igual? Na verdade, é aquilo que já foi dito. Nós estamos aqui colhendo aquilo que já plantamos em outra existência. Sim. E nessa também. E aí a gente fica irritado, fica... né? Não, mas ele não merece o meu cuidado. Isso. Será que a gente não fez isso também? Igual? Isso de não merece. De ter sido um pai mau na outra encarnação e de repente a lei divina diz assim, vou ensinar para ti, menino, já que tu não quer aprender da maneira... Porque a lei de justiça tem amor e caridade, né? Mas se a gente não aprende pela justiça e pelo amor da caridade, aí vem a lei um pouco mais forte e diz assim, menino, vou ensinar para ti agora como é que a coisa funciona. Eu te senti um pouquinho de dor, assim, porque né, na outra tu foi um pai muito, então agora tu é um filho e tu vai passar pela mesma situação que tu impusesse aos teus filhos, para ti refletir. Sim, exatamente. Eu costumo dizer isso, essa é a minha convicção, a minha maneira
de ver a nossa vida aqui nesse plano, que muito sofrimento, olha, eu nem me arrisco a dizer quanto por cento do sofrimento é a nossa ignorância quanto a essa lei de justiça, amor e caridade. Porque tem tanta situação embutida aqui nos nossos relacionamentos que são, né, os reflexos de vidas, de existências passadas e também o reflexo do que eu fiz lá atrás nessa mesma. Por não ter esse conhecimento, nós arrumamos sofrimentos para a nossa vida. Todo ser humano, né? E, então, o não conhecimento da lei gera sofrimento. Quando alguém está sofrendo, o Evangelho diz isso num outro capítulo, ele diz, quando uma mãe está lidando com uma filha muito difícil, um pai com um filho muito difícil, o que deve pensar? Olha só, um de nós errou muito. E essa reflexão, nossa, traz uma luz. Não diz assim, você errou muito, o outro errou muito, aí não sabe. Não se sabe. Um de nós errou muito. Então, isso é um acordar, né? Não, eu estou aqui para acertar isso agora. E querer acertar, né? Isso é muito importante. O querer acertar. E não, deixa para lá, não vou dar conta, não quero saber. Isso é ser descuidado. Isso é ser relapso. E se algum pai e alguma mãe agir assim, não é o filho que deve cobrar, mas a nossa falta de conhecimento da lei faz com que soframos, não entendemos e nos arrastamos, né, com o sofrimento. Mas dia virá, o futuro está aí para a gente aprender isso e fazer a nossa evolução. Porque se a gente usa do princípio de que a gente usa do princípio para que o ouvinte entenda a lei da reencarnação, né? Então, hoje somos pais. Internauta, chique, né? Hoje a gente é pai, mas amanhã vai ser filho. Então, como o Gilberto acabou de dizer, a justiça divina te põe na experiência dos dois lados, né? E então, não há um capítulo honrai vossos filhos, né? Honrai vossos pais, porque nessa dinâmica da reencarnação, haveremos de ser pais. Exatamente. Eu sou pai agora, mas eu sempre digo, nem todos são pais, mas todos são filhos. A natureza faz isso com a gente, né? Nem todos são pais, mas todos são filhos. Exatamente. Então, a dinâmica vai fazer com que a gente seja pai antes. E também o Evangelho nos traz de alguns pais, porque quando ele diz honrai o vosso pai, ele supõe que você deva honrar o pai porque o pai honra o filho, porque o pai honra a esposa, porque o pai honra a todos. Ele se faz, ele obtém esse retorno da honra pela honra que ele expõe, né? Pelos cuidados que ele expõe. Mas muitas vezes o próprio Evangelho fala que muitos pais vão para a rua, são as melhores pessoas do mundo, um espírita, trabalha na casa espírita, é caridoso, dá palestra, faz programa espírita, aí dentro de casa é um carrasco. Sim, o Evangelho fala isso. Aí a gente volta, não, mas peraí, Jesus disse, honra teu pai mesmo que ele seja assim. Ok, perfeito, só que na próxima encarnação ele vai vir filho. Com certeza. Então não é ele com ele mesmo, não é ele com os outros essa relação, não sou eu, então eu pai. Se eu for um carrasco na minha casa, eu haverei de sentir a mesma dor pela lei da justiça, amor e caridade numa próxima reencarnação. Muitas vezes a gente acaba recebendo já agora, acaba recebendo na sociedade por alguém que nos espezinha, um chefe de trabalho que também aperta a gente. Então, a gente acaba sentindo esses sabores ainda talvez nessa encarnação ou numa outra em especial, bem colocadinha pela justiça divina, e tu vai ser filho de alguém que também vai te apertar. Então, a gente tem que prestar atenção. Nós devemos honrar nosso pai, mas devemos honrar também todos aqueles aos quais a gente cuida, né? Porque é uma relação. E essa relação, ela se faz acontecer depois também inversamente, né? Exatamente. E nós estamos vivendo isso, que nós falamos hipoteticamente, né? Na outra existência. Mas nós já estamos vivendo isso. Sim. Em relação ao passado. Com certeza. Estamos aqui acertando os últimos ceitis. Que bom se já estivermos nos últimos, né? Temos muitos ceitis ainda para acertar. Mas é assim, essa é a roda viva, né? Da vida.
Aliás, eu li um livro, A Roda da Vida, muito interessante, muito interessante. É isso, nós estamos numa existência na condição de filhos bem amados, numa outra de filhos mal amados. Numa existência na condição de pais que cumprem os seus deveres, mas alguma ocasião poderemos de repente estar sendo pais que descuram, porque a evolução é muito lenta, né? A gente volta, não se retrograda, mas se volta uns passos, né? E nesse sofrer, viver e sofrer, temos que fazer a nossa evolução. Vamos aprendendo. Podemos colocar assim, se a gente entrar no ciclo vicioso, ou seja, eu ajo errado, depois eles agem comigo, depois eu retribuo de novo e vou seguindo nesse ciclo, né? A gente foi mau filho, mau pai, depois se torna mau filho, depois se torna revoltado com o pai, depois volta de novo, segue nesse ciclo, a gente vai ficar parado, estabilizado na nossa evolução. Então, essa recomendação, ela tem ainda esse aspecto didático, meu filho. Mesmo que teu pai seja ruim, tua mãe também, honre, porque daí tu quebra. Isso. Dá um passo. É como aquela recomendação a respeito de amar o inimigo. Né? Sim. Não, mas ele é meu inimigo. Não, tudo bem, claro que você não vai tratar ele igual como se trata um amigo, mas não deseja o mal para ele, né? Quando não se vingue quando você tem a oportunidade de se vingar. Então, essas atitudes que Jesus nos recomenda, porque olha só, hoje a gente até entende isso. Agora, tu imagina quando ele disse isso há 2000 anos atrás. Era difícil de entender isso, né? E esse tempo todo, né, nessa caminhada, como nós tivemos dificuldade de ir compreendendo essa lei, que ela é perfeita, nós é que não a entendemos. Aqui, só esse trechinho do que o Edson já falou, ele está dizendo aqui: ai, pois, daquele que olvida o que deve... Olvida esquece, né? Que esquece o que deve aos que o ampararam na sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações. Isso me faz lembrar, né, a minha vida, minha família, para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, o que maltratou, né? Ele diz aqui, sofrerá nas suas mais caras afeições. Quem são as nossas mais caras afeições? São os nossos filhos, né? Exatamente. E aí depois sofrer a ingratidão desse filho é um aprendizado. Eu costumo dizer que a lei é branda diante da nossa ainda pequenez, imperfeição, mas ao mesmo tempo ela é rígida, ela é dura, ela é consistente. Porque os aspectos são Precisa três. ser Olha assim, só, né? Tem caridade, tem amor, mas tem justiça. Tem a justiça embutidinha. Porque se Deus fosse só bondoso, né, Lúcia? Né? Ele seria tipo aquelas mães assim que ficam passando a mão na cabeça dos filhos. Faz coisa errada, meu filho, tá? Né? Mas Deus, além de ser bom, ele é justo. E quando ele vê que aquilo ali não faz bem, ele não vai passar a mão na cabeça. Né? A lei é de justiça, de amor e de caridade, mas ela pega um pouquinho mais pesado quando precisa. É uma forma que a justiça para que a gente aprenda, porque nós temos que aprender. A lei divina, ela é imutável, ou seja, ela existe, a lei. Nós temos que aprender essa lei à medida que a gente vai evoluindo. Né? E quando a gente não aprende por bem, a gente aprende de uma forma mais pesada. É mais dura. Mais dura. Ela tem que ser. E o que o Gilberto fala, ele remete a um termo que não há castigo. Né? Quer dizer, não há castigo para as nossas... Não é como um castigo aqui. Não há castigo para as nossas incúrias, né? Exatamente. O que há? A dor. A gente vai pensar, não, eu prefiro o castigo. Quando a gente se botasse na nossa frente, tu escolhe dor ou tu escolhe castigo? A gente iria dizer, eu quero castigo. Não. A dor, ela ataca mais o nosso espírito. Ela é mais consistente. E como que a dor vem? A dor vem através da consciência, né? Claro, existem as dores físicas que também fazem parte, e aí é capítulo 5, né? Vamos deixar lá para o capítulo 5. Mas as dores morais, as dores morais e as dores físicas, mas
no honrar pai e mãe, né? Porque o capítulo ele é muito amplo. Porque a gente olhando honrar pai e mãe parece que é só uma visão de filho para pai. Não, é uma visão muito ampla, né? Então, Santo Agostinho nos lembra nesse capítulo, no item 9, que ele fala assim, ele está falando sobre as ingratidões dos filhos, inclusive. Qual a dor do pai? Porque quando a gente escolheu lá na historinha que eu contei, quando eu escolhi, eu e a Beth escolhemos os nossos filhos, a gente assumiu um compromisso. Qual o compromisso? De trazê-los à terra. Primeiro. Segundo, de educá-los. Mandar para a escola, mandei. Tá, e a educação moral, como é que tá? Porque não é só a educação intelectual, a educação moral, comportamental, como é que tá? Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Eu estou fazendo a minha análise. Ok, legal, muito bem. Edson, como é que tu está estudando teu filho? Eu não dei escola. E tá, não deu escola, tudo bem, não tinha dinheiro, ok. Morava num lugar longe, a escola era longe. Estou dando desculpa, né? Imagina Deus dando desculpa para te... Aí ele disse assim, tá, então tudo bem. E a educação moral, como é que tu deste em casa? Que daí não precisa de ninguém. Estava muito ocupado, eu trabalhava demais. Muito bem. Então agora, lá, frente a Deus, sentado com o cajado na mão, que a gente sempre faz essa figura, né? Que ele é a nossa consciência, ele diz assim, Santo Agostinho nos lembra, olha para trás. E a gente vira a cabeça lá do céu, né? Do céu, e olha para trás os filhos que a gente criou. E observa eles perdidos, fazendo coisas que não devem. Por quê? Porque a gente não educou. A gente falhou. Essa é a dor, não o castigo. Essa é a dor do pai que não honrou a família que ele teve, que não honrou a escolha que ele teve lá com o Clarencio em ter aqueles filhos, não honrou a própria esposa, ou a esposa não honrou o próprio filho, no conjunto família. E aí a gente olha para trás e pensa assim, o que eu fiz com os meus filhos? A gente já imagina fazer isso hoje encarnado, né? Imagina lá do mundo espiritual que já não tem mais condição de fazer mais nada de lá, né? Nesse sentido. Então, essa é a dor do plano da justiça de amor e caridade. Tu olhar para trás e tu não ter honrado a tua família. Honra teu pai e tua mãe. Honra a tua família. Honra-te. Porque se tu pede honra, tu tem que te honrar também, né? Honrar também, Honrar-se é dar-se o respeito, né? Cumprir a sua parte moral, espiritual. Isso é básico para o ser humano, não é o mais mencionado, trazido à tona em todas as instituições, mas é o mais importante. Você estava conversando, eu estava pensando aqui numa análise do Marlon Henke. O Marlon Henke é daquele psicólogo, né, que você conhece, né? Que trabalha lá com o Divaldo. Sim. O Marlon. E ele estava dizendo assim, esse negócio da pessoa dizer assim, meus filhos estão tudo bem, então quer dizer que o meu trabalho foi um trabalho muito bem feito. A gente tem às vezes essa análise, né? Aí diz assim, menos meu filho, menos. Porque talvez se Deus desse um filho um pouco mais difícil para ti, ele não dava conta. Então baixa a tua bolinha. Isso, é verdade. A gente tem que também se colocar, os filhos estão indo tudo bem, que ótimo, né? O que tu tens que ter, inclusive a doutrina espírita nos diz, que a gente tem que ter a consciência tranquila de ter feito o possível. Inclusive para aqueles filhos que não dão certo, porque muitas pessoas podem estar nos escutando assim, então eu devo ter feito muita coisa errada, porque o meu filho é tudo errado. Não, às vezes você fez tudo o que tinha que fazer que podia. E não, mesmo assim não foi possível. Porque ele é livre, ele tem a escolha dele, independente do que tu educar. Ele é um espírito difícil, ele já veio com dificuldades, né, no mundo espiritual, né? O importante é a pessoa fazer o trabalho. Importante é a pessoa ter a consciência de que fez tudo que estava ao alcance, que deu a educação moral, como disse o Edson, que estava disponível. Não deu para matricular na melhor escola, porque não tinha dinheiro, não tem problema. Mas você deu educação moral, por que nós levamos para o mundo espiritual? É a educação moral, é a educação do sentimento. Né? Com certeza. E eu costumo dizer que filhos bons é já merecimento dos pais. Claro. Os filhos difíceis são missões que a gente tem, né? E por isso que a gente brinca, né, Lúcia? Aí, os 5 dedos são todos diferentes, né? Há aqueles que já compartilharam do amor conosco, né? Então são filhos bons, mas há aqueles que compartilharam e compartilham da discórdia ainda. Né? Como o espírito nós estamos fazendo. Então, são todos diferentes, mas a cada um a gente tem um cuidado e tem um modo de ver.
diferente, mas sempre, ali, né? Mas sempre com a intenção, como diz o Gilberto, e é isso que importa, a intensidade da intenção que tu tens de ajudar, de melhorar, de contribuir, porque a gente aprende também muito com os filhos, né? Agora, principalmente quando a gente vira avô, né? É recíproco, com certeza. Nós ensinamos e aprendemos, nós damos e recebemos. Isso é tão natural, né? E é mesmo. E eu costumo dizer, se já tive, né, pessoas que me perguntaram, mas o pai tão desviado do caminho do bem, e olha lá que filho maravilhoso. É merecimento do filho e do pai, que nem precisou se preocupar com aquele filho. Aliás, deu trabalho, envergonhou o filho, que isso é muito triste, né? E tem isso. E o filho é um ser humano bom. Em alguns momentos o filho educa o pai, né? Sim. A relação fez a parte dele, honrou o pai. Exatamente. Então, independentemente de julgamento qualquer que possa fazer. Essa troca é constante, é a maneira que nós estamos, é a condição, né, que nós estamos aqui atravessando esse planeta de provas e expiações. Ô Lúcia, nós estamos chegando... O que nos dizem os espíritos, eu queria... eu ia dizer isso, nós estamos chegando ao final do programa, né? Olha lá, sim, uma hora passa rápido. Está vendo o relógio lá? Sim. O tempo passou quase uma hora. Eu digo que é a hora mais rápida do mundo. Puxa. Parece incrível, né? Eu não vi o relógio. E aí, então, como você é a nossa convidada, você tem a oportunidade agora de fazer as suas considerações, a abordagem final da temática. Eu só anotei isso, né, que eu queria falar. O que nos dizem os espíritos sobre essa condição? Bem simples, bem simples. Eles dizem que os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os cuidados todos, a solicitude, os pequenos gestos amáveis, que são apenas o juro do que receberam. Olha só, essa é a piedade filial, né, que o Evangelho fala. Então, é isso, tudo o que os filhos puderem fazer para os pais, para honrá-los, dignificá-los, né? É para fazer, devem fazer. Eu costumo dizer que acho que honro meus pais, eu falo muito na minha mãe, no que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Então, eu espero, né, que eu esteja honrando. E eles foram pessoas simples e inteligentes, sábios. E a minha mãe foi uma mulher sábia, ela não tinha conhecimento nenhum, ela não tinha um livro assim na frente dela. Mas ela dizia coisas que eu era criança, e a minha mãe dizia coisas que eu vim ler na doutrina espírita. Então foi uma sábia, né? Mas que ela já tinha esse conhecimento Ela já tinha esse conhecimento. Meu pai, uma pessoa muito pacato, mais calado, mais quieto, mas ele dizia umas coisas assim bonitas, inteligentes, e eu me espelho nisso, eu honro isso dos meus pais. E então é isso, né? Na simplicidade, na humildade, nessa ignorância, que diz que ser humano erra mais por ignorância do que por maldade, né? Já é um consolo. Então, nessa condição de ignorar essa lei de justiça, amor e caridade, que cada um, né, consiga fazer o seu esforço para honrar os seus pais. Muito bem dito, Lúcia. Muito obrigado pela tua presença, né? Venha sempre aqui. Aqui é a nossa casa, a casa da divulgação da doutrina. O trabalho que a gente está fazendo é o trabalho que você está fazendo na sua casa, lá no Ceará, a outra sua casa, que é lá o Jesus de Nazaré, lá de Siderópolis, que é divulgar, tornar acessível a doutrina de maneira simples, para que as pessoas percebam, né, como funciona essa mecânica. Tudo está sob controle da espiritualidade de Deus, né? Deus tem tudo isso sob controle. O que cabe a nós é a nós aprendermos a lidar, a transitar por essas leis. Edson? Com certeza. Queria agradecer a Lúcia é nossa companheira de coral. A gente se vê toda semana, né, Lúcia? Toda semana. Espírita é amigo de espírita, né? É uma coisa, né? Mas assim, né? Muito obrigado pelo texto que tu trouxeste para nós, pelas explicações. Agradecer a todo mundo que nos assiste e deixar um feliz Dia dos Pais, né, que é amanhã. Para todos, um abraço.
Pois é, a gente falou, eu nem me lembrei que era o Dia dos Pais. Lúcia, então aproveite e... Eu lembrei agora, estava lembrando agora, ainda falando do meu pai, né? Então, sim, há na Terra um dia que foi escolhido para homenagear os pais. E os pais que estão encarnados e desencarnados, para quem já tem o pai no mundo espiritual, né? Uma oração para eles, para honrá-los. E um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui. Muito obrigado. E nós retornamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá.